A fé pode fazer tudo o que você precisa, desde que você confie naquilo que Deus fala ao seu coração. Deus já fez tudo o que tinha que fazer para que nós fôssemos livres de toda dor, todo sofrimento. Agora só depende de nós para vivermos a vida plena que Jesus veio para nos dar. No livro do profeta Isaías, no capítulo 32, tem uma palavra que ela pode mudar a sua vida completamente. Diz assim: reinará um rei com justiça. Aqui está falando de Jesus. Ele é o Rei dos Reis. E ele domina sobre tudo, tanto no céu quanto na terra, muito embora esse mundo esteja sob o governo de Satanás. O mundo jaz no maligno, foi o que Jesus disse. Mas o verdadeiro rei é o Senhor Jesus. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Então, ele domina sobre tudo, no céu, na terra e até nas águas debaixo da terra. O poder pertence ao nosso Deus. Porém, ele reina com justiça. Não adianta você fazer coisa errada e achar que ele vai te proteger, que vai ficar tudo bem para você, que quando você precisar você ora, ele te responde. Não adianta, porque não vai ser assim. Se você errou, você tem que confessar o seu erro, porque se você não entrar pelo caminho do bem, você não vai ser abençoado. A continuação desse versículo fala de nós. E dominarão os príncipes segundo o juízo. Aqui está falando de nós. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 10, diz que Jesus nos fez para o Pai reis e sacerdotes. Como sacerdote, nós temos condições de entrar a qualquer hora na presença de Deus e conversar com Ele, interceder por nós ou por qualquer pessoa, e Deus vai abençoar. O Senhor Deus, Ele atende a nossa oração. E o fato de termos sido feitos como reis significa que nós temos autoridade para decidir sobre a nossa vida e a vida daqueles que Deus colocou debaixo da nossa autoridade. Nosso cônjuge, filhos, netos, bisnetos e por aí vai. Mas o verdadeiro rei é Jesus. E nós que somos filhos de Deus, porque a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus. Então nós que somos seus filhos, nós somos considerados como príncipes. E nós temos que dominar segundo o juízo. Caso contrário, nós vamos ser dominados pelas forças das trevas. A pessoa que fica presa nesse negócio de religião, que diz que ama a Deus, mas continua fazendo o que dá na teia, essa pessoa, ela é uma criatura de Deus, mas ela ainda não se tornou um filho, uma filha de Deus. Ela ainda não faz parte da família do rei. Então, ela ainda não é príncipe. E ela não vai dominar coisa nenhuma. Ela vai ser dominada. Só depois que a pessoa se converte é que ela vai se tornar um filho, uma filha de Deus. Mas aqueles que já se converteram e foram batizados se tornaram filhos e filhas de Deus. Estes são os príncipes de que fala aqui o profeta Isaías. Estes somos nós, e nós temos que dominar segundo o juízo. E que juízo é esse? Eu vou explicar. Quando Adão pecou, ele traiu o amor de Deus, porque ele não obedeceu o mandamento do Senhor. Essa desobediência o afastou de Deus, e a humanidade se tornou escrava do inimigo. Todo ser humano que vem ao mundo já nasce separado de Deus por causa do pecado de Adão. É mais ou menos como se você tivesse uma forma de bolo que caiu no chão e amassou. Todo bolo que você fizer nessa forma vai sair amassado. Então assim é a humanidade hoje. Como a humanidade veio de Adão, todo ser humano que nasceu depois do pecado de Adão, ele já nasceu com pecado. Já nasceu separado de Deus.
ainda que ele próprio não pecou, o neném não pecou, mas ele traz sobre ele o pecado de Adão. É como o bolo feito na forma amassada. Todo bolo que você fizer naquela forma que amassou, vai sair amassado. Não que o bolo tenha culpa, mas a forma está amassada. Está dando para compreender? Então, por causa do pecado de Adão, todo ser humano que vem ao mundo hoje já nasce separado de Deus. E ele permanece separado até o dia que ele ouve o Evangelho e ele decide: eu vou ser de Jesus. Então, quando você toma essa decisão e aceita Jesus como Salvador, o que acontece? Você passa a dominar sobre o seu inimigo. Aquele problema que te dominava, você passa a dominar sobre ele. O que quer dizer aceitar Jesus como Salvador? Tem muita gente que não entende isso. Só que você tem que entender, porque se você não aceitar Jesus como Senhor da sua vida, como seu Salvador, você não vai dominar, você vai ser dominado pelo inimigo. Tem muita gente que diz: eu aceito Jesus como meu Salvador, mas ela não tem noção do que isso significa. Deixa eu explicar para você. Quando Deus criou Adão, vamos voltar lá no Adão. Quando Deus criou Adão, ele deu para Adão autoridade para dominar sobre toda a criação. Se Adão não tivesse desobedecido a Deus, essa autoridade ia passar para os seus descendentes, daí por diante, e chegaria até nós. Nós nasceríamos com essa autoridade para dominar sobre toda a criação. Mas o diabo enganou Adão e tomou dele essa autoridade e assumiu o controle sobre a humanidade. O diabo começou a fazer todo tipo de maldade com as pessoas, colocando o ódio, as tristezas, a mágoa, as doenças. Nada do que o diabo fazia e ainda faz com o ser humano é certo, mas a desobediência de Adão abriu a porta para ele atuar nesse mundo. Só que hoje ele já foi destituído dessa autoridade. Jesus veio, tomou dele essa autoridade e ele não tem mais nenhum direito de oprimir quem quer que seja. Mas ele ainda faz. Por quê? Porque a pessoa ainda não entendeu o motivo de Jesus ter vindo ao mundo. As religiões não ensinam isso. Jesus veio para executar a justiça de Deus, ou seja, para tomar das mãos do diabo tudo aquilo que ele tomou do Adão. E não só isso, mas para tirar de sobre nós a mancha do pecado que veio de Adão, e também tirar de sobre nós a maldade que o diabo colocou. Jesus teria que levar tudo isso sobre ele, inclusive a maldição da lei que recaiu sobre toda a humanidade por causa do pecado. E quais são essas maldições? Tem um resumo delas em Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 15 ao 68. Anote, depois você leia na sua Bíblia. Mas então Jesus veio e ele fez o que Deus mandou. E antes de ser pregado na cruz, eles levaram Jesus para uma sala, amarraram ele num poste, descobriram-lhe as costas e deram-lhe 39 chibatadas. A pena era uma quarentena menos 1. 39 chibatadas. Com um chicote que era feito com 9 tiras de couro, e em cada ponta tinha uma coisa feita assim, um chifre ou osso, ou uma ponta de ferro. E o carrasco pegou aquele chicote e bateu em Jesus 39 vezes. Isso representa 351 chicotadas, porque 39 chibatadas com 9 pontas, 39 vezes 9, 351. E isso abriu várias feridas nas costas dele, rasgando a carne. Esse castigo era para nós, mas Jesus sofreu em nosso lugar. E esse foi o preço que ele teve que pagar para que eu e você ficássemos livres dessa pena. Disse o profeta Isaías que Jesus verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. Então preste atenção para você entender que nessas chicotadas, nessas feridas que se abriram com esses açoites, Deus pegou as enfermidades de toda a humanidade e colocou ali em Jesus. E ele sofreu todas elas, levou todas sobre ele. Então, se no seu corpo hoje houver alguma enfermidade, alguma dor, alguma doença, saiba que essa dor, essa doença não é sua. Não é sua. A sua Jesus levou,
A Bíblia diz, verdadeiramente ele tomou sobre si. É verdade que ele levou. Mas por que as pessoas estão doentes? Porque as pessoas estão carregando uma coisa que não pertence a elas, mas sim a Satanás. O diabo é quem coloca as enfermidades, não Jesus. Isso é do diabo. Não quer dizer que a pessoa que está doente está com o diabo no corpo, não. A pessoa está sofrendo uma maldade causada pelo demônio. Não que ela esteja endemoniada, está compreendendo? Ela está sofrendo por um mal que é causado pelo inimigo. Então, as nossas enfermidades Jesus levou sobre ele. Está escrito verdadeiramente, então pode crer que é verdade. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. Só que muitos de nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, como diz a Escritura. As pessoas aprenderam a olhar para Jesus com pena. Muita gente diz, coitadinho, sofreu tanto, mas foi Deus quem quis que ele sofresse. E ele sofreu por nossa causa, por causa do pecado. Foi Deus quem quis que o seu filho sofresse assim e fosse judiado dessa forma. No versículo 10, o profeta diz, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. O Senhor Deus mandou Jesus aqui no mundo para sofrer e morrer em nosso lugar. A morte de Jesus foi para nossa alegria e não para tristeza. Só que os religiosos entenderam tudo ao contrário. Depois disso, Jesus foi crucificado. E quando ele foi pregado na cruz, ele se tornou maldito. Alguns religiosos nessa hora vão dizer, esse sujeito está blasfemando. Não. A Escritura Sagrada é que diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E por que isso? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, quer dizer, a todo mundo, por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então Jesus levou sobre ele toda a maldição que estava sobre nós. Toda desgraça, todo sofrimento, toda miséria, tudo quanto é maldição. Ele tomou para si. E pelo seu sacrifício, pela sua morte na cruz, nós fomos reconciliados com Deus. Por esse motivo, hoje nós podemos, quando precisar, chegar diante de Deus e conversar com Ele diretamente, abertamente. Por quê? Porque nós temos acesso ao trono da graça. Isso aqui é a base de tudo. Isso é o princípio do que você precisa entender. Todo mundo precisa saber essas coisas. Você precisa aprender a dominar sobre o mal que te ataca. Tem que saber que você tem o domínio completo da sua vida. Você tem que reinar como um príncipe segundo o juízo. No corpo, na mente, seja na alma, no espírito, seja como for, você tem que ter uma vida plena, saudável e bem-sucedida. É o que a Bíblia diz aqui, dominarão os príncipes. Quem são os príncipes? Somos nós, os filhos de Deus, aqueles por quem Jesus morreu na cruz. Aquele que recebeu Jesus como Senhor da sua vida, que se converteu a Ele. Esses são os príncipes. Dominarão os príncipes segundo o juízo. Quer dizer, você não tem que mendigar uma bênção. Nós não temos que ficar dizendo, Deus, me cura, eu não aguento mais esse problema, essa dor, sei lá mais o que. Não, meu irmão. Nem precisamos mais procurar o sacerdote, procurar outra pessoa para orar por nós. Nós temos que aprender isso quando nós entendemos a palavra. Aceitamos o sacrifício que Jesus fez em nosso favor. Eu entendi, Jesus morreu por mim, levou todas as minhas dores, ele se fez maldito por minha causa, levou sobre si toda a maldição da lei e me fez para Deus rei e sacerdote. Então quer dizer, ele me deu condições
de como rei determinar o que eu quero para a minha vida e como sacerdote eu entrar diante de Deus e cobrar as bênçãos prometidas a Abraão porque são minhas, me pertencem. Então é isso que você tem que aprender. Ele fez todo aquele sacrifício e morreu na cruz em nosso favor. Nós então recebemos Ele como Senhor da nossa vida. Nessa hora, nós somos feitos para Deus reis e sacerdotes. Nós podemos entrar na presença de Deus, dizer: Deus, eu vou dominar sobre esse mal, porque pelas feridas de Jesus eu fui sarado. E eu faço isso segundo o juízo, porque Jesus morreu naquela cruz no meu lugar. Então é isso que você tem que aprender. Tem um problema? Entra diante de Deus. Meu Pai, eu vou dominar sobre esse mal. Eu peço o teu poder agora, invoco o teu poder agora sobre esse mal, para destruir esse mal, porque Jesus já morreu a minha morte. Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades, todos os meus problemas, todas as maldições do pecado, e agora eu tenho direito de dominar, de viver bem. E Deus vai abençoar você segundo o juízo, porque você já foi julgado pelo pecado. Você já foi condenado. Quando Jesus morreu na cruz por nós, foi feito um julgamento. Nós fomos julgados, condenados pelo pecado, mas quem pagou a pena foi Jesus. Ele pagou com a própria vida a minha condenação. Ele morreu no meu lugar, a minha morte, morreu a sua morte. E ele ressuscitou para quê? Para nos dar direito à vida e vida com abundância. Quando ele ressuscitou, ele nos deu autoridade para, no nome deles, exercermos o juízo. E isso é o que nós temos que fazer. Nós temos que tomar posse da bênção que Jesus conquistou para nós. Se nós ficarmos agindo como uma pessoa religiosa, que é aquela que fica só pedindo, nós vamos pedir a vida toda e não vamos receber. Então preste atenção. Tem algum problema? Está passando por alguma necessidade? Enfrente isso. Entre na presença de Deus como sacerdote. Se você está em pecado, confesse o teu pecado, peça perdão, Deus vai te perdoar, você vai dominar segundo o juízo. Por que Deus vai te perdoar? Porque Jesus te perdoou. Ele pagou o preço da sua dívida. Então você confessa, pede perdão, na mesma hora você é perdoado. E você vai começar a dominar segundo o juízo, entendendo que Jesus morreu no seu lugar. Ele pagou a sua sentença de morte. Caiu sobre ele, para que você ficasse livre. E você tem direito agora a uma vida abundante. Então, você não tem que ficar só pedindo, senão você vai pedir a vida toda. Você tem que entrar diante de Deus e determinar a sua vitória. Você precisa entender que Jesus derrotou o seu inimigo na cruz. Ele despojou o demônio da autoridade que tinha de te oprimir e deu a você poder sobre ele. Isso está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 19. Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então você tem que crescer na fé, meu irmão. Como é que se faz para crescer na fé? É lendo a Bíblia, é ouvindo a pregação da palavra, é conhecendo os seus direitos em Cristo e exigindo que o mal saia, e o mal vai sair, e a vitória vai ser sua, sempre em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, se você não aprender essas coisas, se você não aprender que Jesus deu a vida dele por você, não entender isso, não compreender que ele pagou a sua dívida com o Pai, para quê? Para que você fosse feito para Deus, rei e sacerdote. Como rei, você vai dominar, você vai determinar como funciona a sua vida. Claro que diz rei, mas o rei é Jesus. Nós somos os príncipes, os filhos de Deus. Então está escrito que nós temos que dominar segundo o juízo, segundo aquilo que Jesus fez por nós. Nós fomos condenados à morte pelo pecado, Jesus morreu no nosso lugar para nos dar vida. Se ele já pagou a nossa dívida, nós não temos mais dívida com o Pai. Nós podemos agora, como sacerdotes, entrar diante de Deus e reivindicar a nossa causa, pleitear o nosso direito, e nós vamos conseguir.
Está compreendendo? Então, voltando ao que disse o profeta Isaías, no capítulo 32, versículo 2 diz: E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, como um refúgio contra a tempestade. A tradução aqui diz vento, mas no original, o livro do profeta Isaías ele foi escrito em hebraico, e a palavra usada aqui é ruá, que significa também espírito. Pode ser sopro, vento, respiração, mas aqui se refere a espírito. Então diz, será aquele varão, aqui falando de Jesus, a palavra de Deus, como um esconderijo contra o vento, ou seja, contra o espírito maligno. Então eu posso me levantar contra o espírito maligno que está me oprimindo. Você pode se levantar contra o espírito maligno que está te oprimindo, porque Jesus falou que te deu poder e autoridade para pisar serpente, escorpião e toda a força do mal, e nada te faria dano algum. Por quê? Porque Jesus, está escrito, aquele varão, se referindo a Jesus, será como um esconderijo contra o espírito maligno. Em outras palavras, veio a dor, veio miséria, veio doença, fizeram macumba contra você, algum mal veio para te atacar, o que você tem que fazer? Se refugiar em Jesus. Ele será um esconderijo contra o vento, contra o espírito causador da tempestade, do problema que está te atacando. O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente. Meu irmão, minha irmã, quando você está em Jesus, como é que eu estou em Jesus? Quando eu estou na palavra. Quando eu estou ligado em Deus pela palavra, pela Bíblia. Você pode enfrentar o inimigo de perto, de peito aberto, porque o inimigo de modo algum ele pode tocar em você. Salmo 91, versículo 3 ao versículo 7 diz: Porque ele, Jesus, te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade, quer dizer, a sua palavra, é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Diz no Salmo 91, no versículo 10, que nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Pode vir a tempestade que vier, você está completamente abrigado, ainda que todos os feiticeiros desse mundo se reúnam e façam um trabalho de bruxaria pesado contra você, ainda que contratem o diabo para destruir você, ele vai dizer, eu não posso. Nesse eu não posso tocar, porque quem protege ele é aquele que me venceu. Eu sou um derrotado. Ele é quem domina. Então a profecia diz, será aquele varão como um esconderijo contra o vento, como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos. A água é a palavra de Deus. Você pode estar passando a pior fase da sua vida, mas se você tiver fé naquilo que Deus diz, pode escrever, você vence qualquer situação. Agora você tem que saber o que Deus está dizendo a respeito do seu problema. Não é você falar, eu tenho fé que Deus vai me ajudar, não. Eu tenho fé nisso aqui que está escrito e vai ser assim. Você tem que conhecer a Escritura e colocar a sua fé aonde? Na Escritura, na palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus é Jesus Cristo. Então você vence qualquer situação quando você tem fé naquilo que Deus diz. E o que mais diz aqui? E como uma sombra de uma grande rocha em terra sedenta. A rocha é Jesus. Não importa a provação. A pessoa que tem Jesus com ela não se desespera, não se apavora, ela confia, ela descansa na sombra do Todo-Poderoso. O versículo 3 diz, e os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos.
Então, meu irmão, jamais olhe para trás agora que você conhece a Deus. Não volte para trás. Você está conhecendo a palavra. Por que você vai voltar a obedecer religião? Obedeça a palavra de Deus, porque a palavra é Jesus. A religião não te ensina o que você está aprendendo aqui. Então não perca um vídeo sequer. Acompanhe a pregação da palavra, porque você vai crescer na fé. Então, não olhe para trás. Se você conhece a Deus, não olhe para trás. E também não fique com medo. O sujeito que frequentava lá o terreiro de Macumba, lá ele via o bicho se manifestar. Não, porque lá na Macumba tinha um que era poderoso. É poderoso coisa nenhuma, meu irmão. Ele é um derrotado. Não tenha medo. Porque Jesus já venceu todos eles. Não tem por que você ter medo. Você agora tem que olhar para Jesus, que é para a palavra de Deus. Não tem que olhar para trás. Aquela outra pessoa que frequentava lá a religião, que tinha na sua casa um montão de estátua, um montão de santo, ela não pode mais ficar com receio de se livrar dessas estátuas, não. Às vezes a pessoa fica com medo da santa castigar. Tudo conversa fiada, aquilo ali é engano. Não tem poder nenhum. Pode descartar sem medo e tem que fazer mesmo, porque senão você vai permanecer debaixo de maldição. E não sou eu que estou dizendo não, viu? Está escrito na Bíblia. Leia lá Êxodo capítulo 20 que você vai entender. Deus manda você destruir todos esses objetos para que você seja abençoado. Então está escrito assim em Êxodo capítulo 23, versículo 24 e 25, está escrito: não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os derrubarás totalmente e quebrarás de todo as suas colunas. Servireis, pois, ao Senhor vosso Deus. Por que eu tenho que servir a Deus? Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Aqui falando de todo o seu sustento, de todo o seu alimento e de todo o mantimento, a manutenção da sua vida. Não quer dizer só comida e bebida, não. Toda a manutenção da sua vida. Tudo o que você necessita para viver bem. E diz mais, olha só o que diz: e tirará do vosso meio as enfermidades. Por que é que as pessoas vivem doentes? Porque vivem desobedecendo esse mandamento de Deus. Vamos ler de novo qual é o mandamento? Está escrito assim, ó. Vamos ler aqui, Êxodo 23, versículo 24 ao 20 e 25. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás. Falando dessas estátuas dos santos da Senhora que inventaram por aí. Nem farás conforme as suas obras. E o que Deus manda fazer? Antes os derrubarás totalmente. E quebrarás de todo as suas colunas. E servireis, pois, ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Tem pessoa que nunca fica livre da enfermidade, sabe por quê? Porque ela se recusa a fazer o que Deus manda. Ela tem um quadro bonito lá, mas vou jogar meu quadro fora. Aquilo ali vale muito dinheiro, mas é uma maldição na sua casa. Melhor que você jogue aquilo fora e fique curado dessa doença que não te deixa, resolva o seu problema, do que você fique entrevado pro resto da vida e perca a sua salvação. Às vezes ele ou ela não quer se desfazer dos objetos religiosos. Está guardando maldição em casa. A Bíblia fala muito sobre isso, mas o indivíduo não aceita. Deus fala até que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Quer dizer, até os trinetos. Ou tetraneto. Trineto, né? Não vale a pena você guardar um objeto, ainda que ele valha muito dinheiro, ainda que ele tenha muito valor, ainda que seja de ouro puro. Manda derreter esse troço aí. Usa o ouro para outra coisa, vende. Mas não vende o objeto. O objeto você manda destruir. Você derrete o ouro e vende. Não fica guardando maldição em casa. Sua vida vale mais que isso. Então a Bíblia fala muito, o indivíduo não aceita. Não, porque o padre falou e
Fica ouvindo o padre que você vai ver onde é que você vai encontrar com o padre lá no inferno. Porque ele está te ensinando mentira. Então vai ouvindo o padre, um dia você vai descobrir direitinho a quem ele serve. Porque a Deus não é. A Bíblia diz que o enviado de Deus fala as palavras de Deus, ensina o que está na Bíblia. Quem ensina você a fazer coisa ao contrário ao que a Bíblia diz, não é de Deus. Se você não aceitar cumprir a palavra que Deus manda, você vai estar desprezando o sacrifício de Jesus. Quer dizer, você não aceitou Jesus como Senhor da sua vida. E você vai continuar debaixo da maldição da lei, porque está rejeitando aquele que cumpriu a lei por você. Então fuja desse negócio de religião e dê ouvidos ao que o Senhor diz. Aprendeu a verdade? Segure a verdade. Creia na palavra de Deus. Não volte a praticar o que você praticava antes. Os olhos dos que veem não olharão para trás. É isso que está escrito. E os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Então fique atento ao que Deus fala contigo, porque se você confiar na palavra, se você tiver fé, você ora e Deus muda a sua situação. Para quem tem fé, a doença não é nada. Ainda que seja um câncer, ainda que seja uma doença autoimune, você se levanta em nome de Jesus, amaldiçoa a doença, determina: esse mal não vai mais ficar em mim, essa doença não vai mais se alimentar do meu corpo, o meu sistema imunológico vai voltar a funcionar normalmente, toda a normalidade vai sair de mim e o meu corpo vai ficar completamente curado. E pode acreditar que a sua ordem vai funcionar. Você vai dominar sobre o mal. Não tem esse negócio: ah, meu Deus, eu estou com medo, essa crise pode acabar comigo. Acaba nada, meu irmão. Os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Então, prestando atenção naquilo que Deus está falando. Se você não sair da palavra, não abandonar Jesus, ficar firme na fé, você vai dominar e você não vai ser dominado. E você vai determinar e vai acontecer. E você vai tomar posse e você vai desfrutar do melhor dessa vida. Está escrito, Deus disse em Isaías capítulo 1, versículo 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Que negócio é esse de ser devorado à espada? Espada é a palavra de Deus, meu irmão. Se você não ouvir a Deus, não respeitar as palavras dele, preferir respeitar o engano das religiões, você vai ser devorado à espada. A própria palavra de Deus está contra você, porque você está contra ela. Então você vai parar na perdição. Você vai se perder por toda a eternidade. O versículo 4 agora, para terminar. E o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Preste atenção, quando você decidir obedecer a palavra de Deus, você vai ver Deus operando na sua vida. Aí você vai entender que esse negócio de religião não leva a nada. O coração dos imprudentes. Hoje o seu coração é imprudente. Você está preso naquilo que te ensinaram, na religião, que nunca funcionou para você, mas você continua lá. Quando você atentar para a palavra de Deus, as coisas vão funcionar para você. E aí o coração imprudente vai entender a sabedoria. Você vai se tornar uma pessoa sábia e ninguém mais vai enganar você com essa conversa mole, com esse papo de santo, de senhora, de guia, ou sei lá mais do que. Porque agora você conhece a Deus, o Deus de verdade, que faz milagre, que cura, que liberta e que te faz feliz. E diz mais, a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Você que antes só gaguejava, na hora de orar você ficava repetindo palavras decoradas, como um gago, não sabia falar outra coisa, só repetindo, você vai aprender a conversar com Deus. Porque a oração é isso, é você conversar com o Pai. E você vai aprender a fazer isso, vai aprender a fazer sua oração da maneira correta e nunca mais você será enganado por falsas doutrinas. Pelo contrário, Isaías disse que os errados de espírito virão a ter entendimento. Aquele que antes pegava na Bíblia para ler e não entendia bolufas, quando ele começar a prestar atenção na palavra, ele vai se tornar apto para ensinar os outros.
E os murmuradores, quer dizer, os que hoje andam falando mal do Evangelho, quando virem milagres acontecendo na vida dele, depressa eles vão querer conhecer o Deus a quem você serve. E esses murmuradores aprenderão a verdadeira doutrina. Diga graças a Deus. Vamos orar agora, Pai. Eu não me canso de agradecer por essas revelações que o Senhor tem dado. Obrigado, Senhor. É maravilhoso quando o Senhor nos abre a Tua palavra e nos faz entender e encontrar os verdadeiros tesouros que estão escondidos ali. Tesouros que ocultaste aos olhos dos sábios. Os sábios deste mundo não encontram esses tesouros, mas o Senhor revelou aos que te temem. Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia seja sobre todos nós, sobre todos os que Te amam e que têm prazer em ouvir a Tua voz. Senhor, só Tu és Rei e nós somos os Teus príncipes e dominaremos segundo o juízo, segundo a justiça feita em nosso favor na cruz do Calvário. Nós nos levantamos agora para dominar sobre o inimigo que tem nos afrontado. Ore aí, meu irmão. Ore, minha irmã. Em nome de Jesus, diga a esse mal que está na sua vida que sai agora, porque você tem autoridade sobre ele. Você tem que dominar sobre o seu inimigo. Jesus te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Se você não dominar sobre ele, ele vai continuar dominando sobre você. Então pise nele agora, diga para ele, você não tem medo dele. Diga isso para ele, não tenho medo de você. Você vai ter que sair porque eu agora conheço a verdade. Jesus já te derrotou, você é um derrotado e eu vou te expulsar. Então faça isso agora em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu amarro agora o espírito do inferno que tem causado dor, enfermidade, sofrimento, miséria, brigas, desentendimento no lar, e eu expulso todo o mal da vida dessa pessoa que ora comigo. Eu mando que saia, que vá embora e não oprima mais. Senhor, seja exaltado e glorificado em nossas vidas, pois a Ti nós pertencemos. Obrigado em nome de Jesus. Amém.